Olá, meus alunos do terceiro ano, espero encontrá-los bem e com saúde. Na aula de hoje, nós vamos continuar com os nossos estudos de geometria analítica. E hoje nós vamos estudar ponto médio de um segmento, mediana de um triângulo e baricentro de um triângulo. Então, primeiramente, nós vamos ver o que é o ponto médio de um segmento. O ponto médio entre os pontos A e B é aquele que se localiza no meio do segmento de reta, com extremidades entre estes pontos. Isto é, se M for o ponto médio, então o segmento AM será igual ao segmento MB. O que significa isso? Observem essa figura, nós temos um segmento de reta com extremidades A e B. Vejam que bem no centro, ou seja, na metade desse segmento AB, nós temos M, que é então o ponto médio do segmento AB. Ou seja, esse ponto M divide o segmento de reta AB em duas partes iguais. E como é que nós vamos calcular as coordenadas desse ponto M, que é o ponto médio do segmento? Se nós considerarmos que M tem as coordenadas xm e ym, e ele é o ponto médio entre os extremos A e B, lembrando que A tem coordenadas xa, ya e B tem coordenadas xb, yb, então temos que as coordenadas de M são obtidas pelas médias aritméticas das coordenadas de A e B. Ou seja, a coordenada xm será xa mais xb sobre 2 e ym será ya mais yb sobre 2. Essas equações, é importante nós memorizarmos, são as equações para cálculo do ponto médio nos extremos A e B. Então, xm é igual a xa mais xb sobre 2, ym é igual a ya mais yb sobre 2. O ponto médio não serve apenas para nós calcularmos o ponto médio num segmento de reta. Nós podemos também calcular o ponto médio em um triângulo. O ponto médio em um triângulo a gente vai chamar de mediana. Então, uma aplicação muito importante do ponto médio consiste na determinação do comprimento da mediana de qualquer triângulo. Mas o que é a mediana de um triângulo? A mediana é o segmento de reta que divide as bases do triângulo em duas partes iguais. Dessa forma, temos que a mediana é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo e extremidade no ponto médio do lado oposto ao vértice. Eu quero que vocês observem essa figura. Notem que nós temos um triângulo de vértices A, B e C, e em cada lado desse triângulo foi determinado um ponto médio, que foi chamado de M, N e P. Veja só, aqui eu tenho o vértice A, do lado oposto a ele, eu tenho o segmento BC. Vejam que nós temos aqui marcado nesse segmento BC um ponto médio que foi chamado de M. Aqui eu tenho o vértice B, do outro lado, ou seja, do lado oposto, eu tenho o segmento AC. Nesse segmento AC também foi marcado um ponto médio, que neste caso foi chamado de P, tá certo? E aqui eu tenho o vértice C, do outro lado, ou seja, do lado oposto, eu tenho o segmento AB. Nesse segmento AB também foi marcado um ponto bem na metade dele, ou seja, um ponto médio, e esse ponto médio foi chamado de N. Então, como a mediana é o segmento que divide o vértice ao ponto médio do lado oposto, nós podemos perceber que o triângulo tem três medianas. Quais são elas? Nessa figura, eu tenho a mediana AM, eu tenho a mediana BP e eu tenho a mediana CN. E aí, nós vamos aprender a calcular essa mediana. A mediana, por exemplo, nessa figura, AM é o segmento de reta que sai do vértice A
e chega no ponto médio M do lado BC. Na figura anterior, nós tínhamos as três medianas que podem ser encontradas num triângulo. Aqui nós temos um triângulo ABC, mas foi apresentado apenas uma mediana para a gente calcular. Então, veja que eu tenho os vértices A, B e C. O lado oposto ao vértice A é o lado BC. Neste lado BC foi marcado o ponto M, que é o ponto médio, e nós queremos determinar a mediana AM. Para determinar o comprimento da mediana, nós devemos inicialmente encontrar as coordenadas de M e assim o tamanho AM, que será a distância entre os pontos A e M. Então, todas as vezes que pedir a mediana de um triângulo, nós vamos primeiramente calcular o ponto médio do lado oposto ao vértice que foi pedido e depois calcular a distância entre o vértice e o ponto médio. Que distância? Aquela equação que nós já conhecemos. Distância de AB é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. No caso, eu vou trabalhar com a mediana, neste exemplo aqui, AM. Então, eu calcularia a distância entre A e M, que seria distância de A a M é igual a raiz quadrada de xm menos xa ao quadrado mais ym menos ya ao quadrado. Essa seria a equação da distância entre A e B. Aqui eu calculo a mediana AM. Mas antes, nós temos que calcular o ponto médio, do lado, no caso, BC. Então, toda vez que pedir a mediana, calcula o ponto médio, depois calcula a distância. Agora, vamos ver o baricentro de um triângulo. O baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das medianas. Ele geralmente é denotado pela letra G, pois coincide com o centro de gravidade do triângulo. Eu quero que vocês observem a figura, é a mesma daquela mediana anterior. Então, vejam que a gente tem o triângulo ABC, foram marcados ponto médio M, o ponto médio P e o ponto médio N. E eu tenho três medianas aqui, a mediana AM, a mediana MP e a mediana CN. Vejam que essas três medianas se encontram num determinado ponto aqui, ó, que é esse pontinho marcado, que é o ponto G, que é, então, a determinação do baricentro de um triângulo. Ele é o centro de gravidade do triângulo. Então, geralmente, o baricentro é representado pela letra G e ele é o ponto de intersecção das três medianas do triângulo. E como é que a gente vai calcular esse baricentro? Se nós considerarmos os vértices A, B e C, A de coordenada xa, ya, B de coordenada xb, yb e C de coordenada xc, yc, se eles forem vértices de um triângulo ABC, então o baricentro será calculado pela média aritmética dos vértices desse triângulo. Logo, a coordenada x do ponto G será xa mais xb mais xc dividido por 3. E a coordenada y do ponto G será ya mais yb mais yc dividido por 3. Também uma equação muito importante neste capítulo. Então, vamos memorizar a equação do ponto médio, a equação do baricentro e a equação da distância para o cálculo da mediana. Então, vamos aos nossos primeiros exemplos. Calcule as coordenadas do ponto médio entre os pontos A de coordenadas 1 e 2 e B de coordenadas 3 e 4. Aqui nós vamos fazer parecido lá com a distância, vamos colocar as coordenadas. No ponto A, xa, no ponto B, xb, yb. E agora vamos colocar a fórmula, tá? Então, quem que é o xm? O xm é o xa
mais o xb dividido por 2. E quem que é o ym? O ym é o ya mais yb dividido por 2. Agora vamos fazer a substituição. Xm é igual a... Qual foi o valor do xa? 1 mais o xb, 3, dividido por 2. Então, xm é igual a 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Descobrimos que xm é igual a 2. Vamos calcular agora o ym. Será o ya, que é 2, mais o yb, 4, dividido por 2. Então, ym é igual a 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Logo, nós podemos determinar que as coordenadas do ponto médio são 2 e 3. Primeiro, nós colocamos a coordenada x, depois a y. Então, o ponto médio tem as coordenadas 2 e 3. Letra B. Mesma coisa. Vamos colocar aqui, primeiramente, as coordenadas no ponto A, xm, ym, no ponto B, xa, ya, perdão, e no ponto B, xb, yb. A equação para o ponto médio é xm é igual a xa mais xb sobre 2. E ym é igual a ya mais yb sobre 2. Vamos fazer a substituição e calcular. Então, xm é igual a... Quem foi o nosso xa? Menos 1, mais o xb, 5, dividido por 2. Menos 1 mais 5, 4. 4 dividido por 2, 2. Xm é igual a 2. Ym é igual a ya, 5, mais yb, 2, dividido por 2. Então, ym é 5 mais 2, 7, dividido por 2. 7 não divide 2. Então, nós podemos deixar dessa maneira, em forma de fração, ou se você quiser, pode dividir e dar um número inteiro, 3,5. Mas, em geral, a gente deixa a resposta no formato de fração, quando não der para dividir e sair um número exato. Então, nós vamos considerar que as coordenadas do ponto M são 7, 2 e 7 meios, ok? Agora, vamos para o exemplo número 2. Uma das extremidades de um segmento de reta é o ponto A, de coordenadas 3 e menos 2. Sabendo que M tem coordenadas 1 e menos 4, é o ponto médio desse segmento de reta, calcule as coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento de reta. Percebam, gente, que neste caso foi nos dado o ponto, a extremidade A do segmento, foi nos dado o ponto médio, né? Então, veja o ponto médio. E está sendo perguntado aqui, ó, a extremidade, né, as coordenadas do ponto B, que é a extremidade desse segmento. Como foi falado ponto médio, obviamente a gente vai calcular pela equação do ponto médio, que é xm igual a xa mais xb sobre 2, e ym é igual a ya mais yb sobre 2. Só que agora a gente conhece o ponto A e o ponto M. Nós não conhecemos o ponto B. Então, aqui nós vamos colocar no ponto A xa, ya, no ponto M xm, ym, e esse ponto B, que a gente não sabe, serão as coordenadas xb e yb que nós vamos procurar. Tá bom? Então, a gente não sabe quem é xb e yb. Vamos, então, à nossa substituição. O xm eu conheço. Quanto é que ele vale? Vale 1.
igual. O XA eu conheço também. Quanto é que ele vale? 3. Mais o XB é o que nós estamos procurando, dividido por 2. Para resolver isso aqui, nós vamos multiplicar os extremos. Então, aqui está oculto 1. 1 vezes 3 mais XB dá 3 mais XB. Igual a 1 vezes 2 dá 2. Agora, como a gente quer descobrir o valor do XB, nós vamos isolar XB, conservar o 2 e esse 3 que está positivo vem para cá negativo. Então, XB é igual 2 menos 3 menos 1. Agora, vamos ao YM. O YM eu conheço, vale menos 4, igual. O YA conheço também, vale menos 2. Mais o YB é essa coordenada Y de B, que eu não sei. Vamos conservar YB dividido por 2. Vamos fazer um processo semelhante ao anterior, multiplicando aqui cruzado, tá? Quando não tem denominador, está oculto 1. 1 vezes menos 2 mais YB dá menos 2 mais YB. E menos 4 vezes 2 dá menos 8. Vamos conservar o YB e conservar o menos 8. Vamos passar menos 2 para o segundo membro. Passou para o segundo membro, mudou a operação, vai mais 2. Então, YB será menos 8 mais 2 menos 6. Aqui nós encontramos, né, as coordenadas do ponto B, que são menos 1 e menos 6. Então, determinamos as coordenadas do ponto B. B tem as coordenadas menos 1 e menos 6.